Pessoal, então aqui a gente tem a tabela periódica do PubChem. Na descrição do vídeo você tem o link para essa tabela. Essa tabela, você pode organizar ela de acordo com as propriedades periódicas. Então, por exemplo, eu posso pedir para mostrar agora a afinidade eletrônica, né? Você imagina que a afinidade eletrônica é a tendência que um elemento da tabela periódica tem de receber elétrons. Então, eu venho falando nos outros vídeos da série, né, que você também já deve ter escutado muito no ensino médio, né, que quando você tem 8 elétrons na camada mais externa, que é o caso dos gases nobres, né, você já não tem, é o máximo da estabilidade, né? Quando você tem 8 elétrons na camada mais externa, você não tem tendência nem a perder, nem a ganhar elétrons, nem a compartilhar elétrons. Você imagina que aqui a família 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7, onde o número da família representa o número de elétrons na camada mais externa, né? Então, você sempre imagina, né, que os metais alcalinos e alcalinos terrosos têm sempre tendência a perder seus elétrons para adquirir a configuração de gás nobre. Você clica aqui no lítio, você vai ver que se ele perder um elétron, ele adquire a configuração do hélio. Você clica no sódio, ele perde um elétron e adquire a configuração eletrônica do neônio. E os halogênios, eles têm 7 elétrons na camada mais externa, ele ganha um elétron, aí ele forma um ânion, né? Ele vai ter uma carga negativa e vai adquirir a configuração de gás nobre. Então, se você pode ver que os metais da família 1A têm uma baixíssima afinidade eletrônica, né, porque a maior tendência deles é de perder seus elétrons. Você imagina que os elementos da família 7A são os elementos que têm a maior afinidade eletrônica, né? Afinal de contas, se eles ganharem um elétron, eles vão adquirir a configuração de gás nobre. E existe também uma certa tendência de receber elétrons na família 6A, que é a família do oxigênio. Por exemplo, o sulfeto, ele é um íon que ele é muito comum, né? Aí você vai pensar assim, tá, mas tem umas coisas que eu não entendo, professor. Por exemplo, aqui ele está indicando que os metais alcalinos terrosos não têm tendência nenhuma a receber elétrons, né? Então, isso tem a ver com a distribuição eletrônica dos elementos, né? Por exemplo, se você for ver a distribuição eletrônica, do boro, ou se você for pensar na distribuição eletrônica do berílio, né? Você imagina que o berílio tem os seus orbitais 2s2 completamente preenchidos. No caso do boro, que é o elemento que vem na sequência na família 3A, ele vai ter um elétron no orbital p. Então, você imagina que se um metal alcalino terroso ganhar um elétron, esse elétron obrigatoriamente vai ter que entrar no orbital p, o que é muito desfavorável do ponto de vista energético. Então, por isso, os metais alcalinos terrosos, os metais alcalinos terrosos, eles não têm tendência nenhuma a receber elétrons. Você pode imaginar que o raio atômico está diretamente correlacionado com a afinidade eletrônica. Você imagina que se um elemento for pequenininho, ele vai ter uma tendência maior de receber elétrons, né, do que um elemento que é maior. Então, se você vê o vídeo passado dessa playlist em que eu falei de raio atômico, o raio atômico sempre aumenta como você desce numa família da tabela periódica. Então, você pode ver que a afinidade eletrônica, né, ela tem sempre uma tendência de diminuir conforme você desce. A afinidade eletrônica tem sempre a tendência de diminuir quando você desce numa família da tabela periódica, né? Você imagina que os primeiros elementos eles são maiores, né? Então, eles vão ter maior tendência a receber um elétron que os demais elementos da família, né? Mas existem, como eu falei, certas anomalias, né? Por exemplo, os metais, os elementos químicos, né, da família 5A, eles têm uma menor afinidade eletrônica que os elementos da família 4A, que é do carbono. Aí você vai pensar, tá, mas por que eles têm uma afinidade eletrônica tão baixa, né? Você imagina que o nitrogênio vai ser menor do que o carbono, né? O que é que está acontecendo aqui, né?
Então, você pensa o seguinte, você pensa por que essa baixa afinidade eletrônica, né, dos elementos da família 5A. Mas se você for ver a distribuição eletrônica do nitrogênio, né, que é a mesma de todos os outros elementos da família 5A, você vai ver que a distribuição eletrônica, né, de qualquer elemento da família 5A vai ser S2P3, 5 elétrons na camada mais externa, né? O orbital S é totalmente preenchido e o orbital P semi-preenchido. Então, você imagina que você ter um orbital semi-preenchido, isso daí te dá muita estabilidade. Se ele perder um elétron, ele vai ficar, se ele ganhar um elétron, né? Ele vai deixar de ter uma camada semi-preenchida, o que não é e perder essa estabilidade, né? Ele vai perder essa estabilidade, né, de ter uma camada uma camada P semi-preenchida, né? Então você imagina que justamente por eles terem uma camada P semi-preenchida, isso faz o quê? Isso daqui faz com que os elementos, pode clicar em cima de qualquer elemento da família 5A, a família do nitrogênio, né? Olha, tem o orbital P semi-preenchido, né? Lembra que no orbital P você cabe em 6 elétrons, né? Então, o que vai acontecer? Os elementos da família 5A eles têm uma tendência muito baixa a receber elétrons para não perder a estabilidade dessa camada semi-preenchida, né? E a gente tem aqui também, você imagina que os metais, todos eles têm baixa afinidade ao elétron. Lembra que a definição de metal é que ele prefere perder elétrons a ganhar ou compartilhar elétrons, né? Mas existem alguns elementos aqui que têm uma certa afinidade eletrônica, né? Especialmente os metais nobres, né? O ouro, a prata, né? Justamente por causa do alto potencial de óxido-redução desses elementos, né? Eles têm sempre tendência a receber elétrons. Né? Então, essa daqui são as tendências periódicas para afinidade ao elétron. Né? Agora a gente vai falar da energia de ionização no próximo vídeo.